ver esse mundo do gelo que está lá há milênios, onde você tem descolamentos de placas agigantadas, que é maior que a cidade de Curitiba. Estou falando, Deus. e que elas se rompem e viram verdadeiros icebergs indo no oceano, é assustador. E isto é real. E nesse ponto específico, a perda da cobertura de gelo, por exemplo, na Groenlândia, nesses últimos 10 anos, aumentou em 8 vezes. Então, a capa de gelo planetária, que reflete raios solares para a atmosfera, que faz com que o planeta fique mais fresquinho, Está perdendo essa capacidade. nós estamos perdendo essa capacidade. Fora as doenças ainda E que está estão diminuindo. tá aparecendo agora, né? Bactérias que estão Que estavam descongelando. congeladas. Imaginou a Sibéria, né? Vocês lembram, antigamente, a gente, quando falava de Sibéria, a gente lembrava daqueles filmes de Hollywood em que todo prisioneiro, não sei o quê, manda lá para a Sibéria. Vocês lembram disso? A Sibéria hoje tem verões de 32 graus. Nossa. Nossa. E você tem no degelo do permafrost siberiano a liberação de vírus, fungos, bactérias, nematóides e outros animais, inclusive um na semana passada que estavam há milênios congelado, voltou à vida. E daí a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lembrar da Covid, né? Não matou milhões de pessoas? Porque nós não tínhamos imunidade para isso. Imagina um negócio desse. Isso. Imaginou quantos vírus e bactérias estão sendo liberadas hoje para a atmosfera e que você tem uma ave lá que vai lá, come um mamute congelado que, sei lá, vai saber que bactéria e que vírus que tinha. Aí esse animal, que é um animal migratório, vai para a China, vai para a Índia, vai para os Estados Unidos, vai aqui para o Brasil. Aí o cidadão lá caça aquele animal silvestre e come. Puta, uma bagunça. Que Ou deu. esse animal silvestre ele morre e, sei lá, algum animal, por exemplo, um porco, que é carnívoro, consome aqueles restos daquele animal. Puta, que BO que dá. Entrou na cadeia humana uma bactéria e um vírus que nós não temos defesa alguma e não existe vacina alguma. Então, Vai dar muita merda isso. vai dar muito problema. Cataclisma climático é aquilo que a gente não quer ver, nem assistir, e tampouco vivenciar. Estudos, alguns deles mais... eu sempre falo quase que de uma bola de cristal acertada sobre cálculo climático, que você faz projeção matemática de futuro. Nós podemos ter aquecimento global de 6, 7%. Se isso acontecer... aquilo que a gente assiste em filme de Hollywood fica algo assim bem... No chinelo. Fica um negócio bem próximo, ou diria... pequeno. Eu até fico em silêncio, né? Porque é difícil a gente fazer essa teoria do caos absoluto, porque senão as pessoas vão achar que elas não podem fazer nada. Nós não chegamos ainda nessa situação. Nossa, deve ser muito solitário você ver aquilo que a maioria das pessoas não vê e não querem ver. Então, é por isso que teve aquele filme recente de Hollywood, Muito bom, do DiCaprio. do DiCaprio, em que estava falando do cometa, mas na verdade o cometa é a mudança do clima de hoje. Tá um monte de gente falando que isso vai causar... Não Olhe Pra Cima, da Netflix. Ótimo Isso. filme. Um excelente filme. Pense nesse filme na realidade de hoje. As mudanças climáticas estão chegando. Isso vai gerar enchente, isso vai gerar catástrofe, isso vai gerar secas, isso vai gerar queimadas. Há milhares de casas no mundo hoje que são queimadas. Todo ano a gente tem grandes incêndios. Só que, infelizmente, para algumas culturas, para algumas nacionalidades, se aquilo não acontece na sua cidade, com a sua casa, a pessoa não acredita. Ou está pouco se importando. A questão é que nós moramos no mesmo planeta. Uma casa só. Mesmo quintal. Nós não temos planeta B, gente. O planeta B até existe, mas nós não temos tecnologia para ir para lá.
Né? Se tivermos, nós não seremos, nós não Eles iremos. não iam É. querer aceitar a gente. Eu acho que vai ser mais os bilionários como Elon Musk e outros que vão conseguir Exatamente. pegar suas malinhas e irem nos seus foguetinhos para outro lugar. Mas veja só, Bom, se não for igual o negócio do oceano lá, tá bom. é possível nós desacelerarmos o aquecimento global. É possível nós prepararmos as nossas Dá tempo, cidades. então. Dá tempo. Mas o tempo para começar tudo isso é já. Nós temos a última geração, gente, em que nós tínhamos esses grandes banhos de 20 minutos. Caramba. Nós somos a última geração que curtimos estação de esqui. O brasileiro não está acostumado com estação de esqui, mas se você morasse no Chile, na Argentina, Normal. você é de classe média abaixo, você está fazendo esqui, porque é muito barato. Está ali do lado a montanha para você fazer esporte no gelo. Ou lá na Europa, ou nos Estados Unidos. Isso não é comum para nós que estamos aqui no Brasil, mas é comum em várias regiões. Imagina você o seguinte, na Bolívia, para você ter uma ideia, eu me lembro bem, em 2002, a estação de esqui mais alta do mundo ficava na Bolívia. Ela acabou, não tem mais nada. Fazia 8 anos que não tem mais neve. Cacete. Não tem mais. Todo mundo falava de Bariloche, lembra? Sim. Bariloche a gente tinha neve durante vários e vários meses. Agora a temporada de esqui em Bariloche, aqui do lado do Brasil, na Argentina, é 60 dias. Você tem estações de esqui na França, na Suíça, na Áustria, que você tinha lá neve permanente, não tem mais. Eu fui na Geleira Eterna, na Noruega, e não tava com cara de ser tão eterno assim. Falei, vamos passar no vale lá na Geleira Eterna. Subi o drone, fiz imagens e tal, mas olhando assim, cara, não vai ser eterno, não tá sendo eterno assim, não vai ser. E que tristeza que O dá. que mais que Isso. nossos filhos, os filhos dos nossos filhos não verão mais? Vamos lá. Geleiras. Você ter, por exemplo... eu fui para o Nepal algumas vezes. Eu acabei conhecendo 64 países trabalhando com questões ambientais e energéticas e de direitos humanos no sentido de preservação de comunidades e de cidades. Quando a gente roda nesse mundo inteiro e você vê comunidades que precisam andar 500, 600 quilômetros para ter direito a um copo de água, isso é chocante. Nossa. Quando a gente vê comunidades e cidades e populações inteiras que viraram migrantes porque eles não conseguem mais beber e comer, advindo de mudanças climáticas, isso é triste. Quando a gente vai para o Pacífico e você tem países inteiros que vão desaparecer nos próximos 30, 50 anos, você está falando de um país, você está falando de uma população que nasceu ali e se reproduz há milênios ou há séculos e séculos, e o mundo, pelo seu erro, pelo seu egoísmo, pela sua ganância de queimar fósseis desenfreadamente, de queimar florestas desenfreadamente, está dizendo para aquela população do Pacífico, ó, essas 300 mil pessoas aí, essas 600 mil pessoas desse país, ó, a gente vai acabar com o país de vocês, vocês vão ter que todo mundo migrar. Apátricos. Vai Tipo ter o livro papo do nenhum. Eli. Você assistiu Né? o livro do Eli? Sim. Nossa, tipo isso. Minha nossa. Então, isso é real. Não é teoria conspiratória ou não é uma teoria de que quem sabe talvez isso vai acontecer. Já tem data para acontecer. Né? Vocês imaginam quanto tempo? Desse país? 30 anos. 30 anos. Daqui 30 anos eles vão ter que Se migrar. continuar nessa pegada. Nesse caso específico não tem o que fazer. Já É não tem como voltar irreversível. É atrás. irreversível, porque Que país são esses? se nós são países africanos, países da Micronésia e Polinésia. O Japão sofre algum risco? O Japão, você tem áreas muito altas do Japão, né? A gente tem que entender que você tem picos nevados no Japão. Partes dos territórios de qualquer país que tenha mar vai perder território, inclusive o Brasil. Né? Nós vamos ter perdas territoriais de tudo aquilo que está 5 metros de altitude, 10 metros de altitude, nós vamos ter problemas. Esses problemas não podem acontecer amanhã. Mas nós temos exemplos de que quando eventos climáticos acontecem
onde você tem luas cheias em maré alta e mais esse degelo de aumento de 9 centímetros, Combinação perfeita. você já tem catástrofes, você já tem lá, por exemplo, você está num prédio em Recife em que o estacionamento do seu prédio é no subsolo e a água do mar tomou todo o estacionamento do subsolo do prédio. Isso acontece de forma recorrente. Isso não acontecia 30 anos atrás. Né? Muitos desses edifícios foram construídos há mais de 30 anos. E a gente está vivendo isso. Que loucura. Então, já está tendo efeito hoje do aquecimento. Eu ia até perguntar se a gente vai acordar com um caos, mas o caos já está aí, né? Ó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Mundial, por exemplo, está faltando comida no mundo. Tem muita fome, mas não é por falta de comida hoje. sim. Mas vai chegar um tempo que vai ter um caos. Como você falou, a gente vai perder área. Né? Não só perder área, como tem uma série de vegetais que eles não conseguem sobreviver a temperaturas altas.